Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 23 de março de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o capítulo 100, intitulado Ausentes, que tem por epígrafe: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Isso está em João, no capítulo 20, versículo 24. Diz Emmanuel: Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos, mais uma vez, as Tuas lições, as verdades provindas diretamente do nosso Pai Celestial, através de Ti, seu emissário direto, e que, mais uma vez, reunidos aqui em torno das reflexões sobre a Tua Páscoa, o Teu sacrifício, o Teu amor, Senhor, a Tua renúncia, estejamos aqui sintonizados contigo, com os Teus emissários, os Teus trabalhadores,
os nossos amigos e benfeitores espirituais, de maneira a assimilarmos da melhor forma possível, dentro das nossas capacidades, tudo que nos será trazido hoje, em torno desta lição maravilhosa que tu nos deixaste sobre Tomé, sobre a fé, sobre a crença e tudo o que circunscreve estas questões, Senhor. Por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, muito interessante, né, esse capítulo de Emmanuel no livro Fonte Viva, porque nós somos assim, né? Embora Tomé não seja, digamos, de todo reprovável, mas Jesus, como sempre, aproveita cada circunstância, cada situação, cada fato, cada acontecimento para deixar uma lição. O que aconteceu? Tomé não estava presente no primeiro momento em que Jesus apareceu aos discípulos após a sua crucificação. E por conta disso, ele que tinha uma personalidade mais cética, né, menos crente, digamos assim, ele teve dificuldades para acreditar que tivesse sido o próprio Jesus. Então, embora os discípulos estivessem a dizer a ele, não, Tomé, foi Jesus que apareceu para nós outros. Embora ele, Tomé, tivesse convivido durante todo o ministério de Jesus e tivesse presenciado tudo que Jesus fez, mesmo assim, ele teve dificuldade. Então, ficou, né, a famosa, a célebre frase, né, é preciso crer para ver. E aí Jesus devolve para ele uma outra frase que ficou também célebre, que foi uma advertência de Jesus e uma exortação a nós outros. Tomé, bem-aventurado é todo aquele que crê sem ver. Então, nós cristãos, nós espíritas, todos nós que nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo, que aceitamos Jesus como o Messias, que é de verdade, né? Embora haja outros irmãos nossos aqui na Terra que acreditem em outros espíritos como sendo o Messias, e alguns há que acreditam que nem houve Messias nenhum ainda, até agora, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para apontar dedo, nem para dizer quem está certo e quem está errado. Agora, a verdade existe. Quem quiser crer na verdade, creia. Quem não quiser, tem o seu livre-arbítrio, mas arcará com as consequências, né, de ter escolhido não acreditar na verdade. E, mais do que isso, nós que cremos, nós que aceitamos Jesus como Messias, o divino missionário que veio trazer os ensinamentos de Deus numa outra perspectiva do Pai misericordioso, Pai de amor, né, que foi Jesus, esse missionário, enviado diretamente por Deus. Ele que criou o nosso planeta, como nós espíritas sabemos, está lá no livro A Caminho da Luz. É mais grave ainda nós, crendo, muitas vezes nos comportarmos como se não crêssemos. Então, essa que é a grande lição, a grande reflexão de hoje, né? Porque nós nos dizemos cristãos, nós acreditamos em Jesus,
mas muitas vezes agimos como se não estivéssemos presentes, como Tomé, que numa circunstância, num acontecimento não estava, mas ele estava presente durante todo o ministério de Jesus. E mesmo assim não acreditou. Então, quer dizer, todo o período de 3 anos, né, todo o período de apostolado que Tomé teve junto ao Cristo, não foi suficiente para fazer com que ele, mesmo não estando presente naquele momento em que Jesus apareceu, acreditasse. Poxa, ele sabia, ele tinha visto, ele tinha presenciado tudo que Jesus fez, os milagres, né? Ele estava próximo de Jesus. Então nós já dissemos aqui algumas vezes, nós aqui na Terra, quando nos aproximamos de um espírito elevado, quem, por exemplo, teve o privilégio, né, de conhecer Chico Xavier de perto, quando ainda encarnado, né, parecia que a gente estava numa outra atmosfera, meus irmãos, né? Esses gigantes que já passaram por aqui, não somente do Espiritismo, grandes santos da Igreja Católica, né? Grandes santos, grandes missionários do protestantismo. Então a gente, quando se aproxima desses espíritos, quando estão encarnados mesmo, apesar do nosso corpo de carne ser, como dizia Rubens Fernandes Carneiro, né, o nosso Rubinho, ser um para-choque, né, que amortece, digamos assim, né? Apesar disso, nós, quando estamos próximos desses espíritos, nós sentimos a energia, a vibração, uma atmosfera, né, um magnetismo diferente que nos envolve, nos pacifica, nos acerena o coração, não é verdade? Então, que dirá se nós, como Tomé, tivéssemos convivido com Jesus? Então, ele que sentiu ali, né, perto dele, próximo dele, a energia de Jesus, né, ele ainda assim, num dado momento, porque ele não estava presente na hora que Jesus apareceu, não acreditou, então, que aquilo tivesse acontecido, que aquilo fosse possível. E isso é exatamente o que nós somos, como nós agimos ainda hoje, apesar de nos dizermos cristãos, apesar de acreditarmos em Jesus. Então, mais uma vez usando o livro de Vinícius, né, Em Torno do Mestre, livro maravilhoso, como todos os de Vinícius, e hoje nós vamos abordar aqui, né, analisar a reflexão que Vinícius faz sobre esse episódio, né, de Tomé estar convivendo com Jesus, ter conhecido, ter presenciado, ter testemunhado, ter sentido a energia, o magnetismo, a vibração, o poder de Jesus, e mesmo assim, por não estar presente no momento em que Jesus apareceu pela primeira vez aos apóstolos, após a sua crucificação, ou seja, a primeira aparição, né, no estado de ressurreição, de ressurrecto, ele não ter acreditado. Então diz Vinícius aqui no capítulo intitulado Crer sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. A propósito da incredulidade de Tomé, Jesus proferiu a frase acima transcrita. Está visto que o mestre não pretendia implantar, olha aí, o alerta primeiro de Vinícius. Está visto que o mestre não pretendia implantar a crendice, a fé ingênua e cega, que gera o fanatismo e a coroçoa, a superstição. Então Jesus não estava querendo que ninguém fosse, né, um fanático, um supersticioso,
Nada disso. Um crente cego. Tanto é assim que Kardec, né, deixou para nós um ensinamento que foi, né, proferido por Erasto. É melhor nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitarmos uma mentira. Ou seja, nós não temos que ter essa tendência de acreditar só porque veio de um suposto espírito, só porque, né? Então, foi um fenômeno mediúnico. Não, Kardec disse, como disse João, o evangelista, né? Vede bem se os espíritos são de Deus. Então, tá com um nome famoso, o nome de um espírito evoluído na mensagem, eu vou acreditar? Depende. O que essa mensagem está dizendo? Está dizendo um monte de besteira? Está desdizendo? Está alterando, né, toda a tradição, tudo que se conhece da doutrina, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Não importa se está com o nome de algum famoso iluminado, de algum famoso santo, né? Ou até, quem sabe, do próprio Cristo, né? Não importa. A gente tem que analisar o conteúdo. Então, Kardec disse, né? Conhece-se o espírito pelo que ele fala ou pelo que ele escreve. Então, João nos deixou o ensinamento. Vede bem se os espíritos são de Deus. O espírito que é de Deus não mente, não adultera, não corrompe. Então, disse João, não acreditais em todos os espíritos. Então, olha o alerta. Não é porque o espírito está se comunicando ali, e às vezes o médium é bom até, mas isso está no livro, o livro dos médiuns, né? Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que às vezes acontece de um espírito, né, farsante, fraudulento, se comunicar através de um bom médium? O médium que é bom, né, o médium que é evangelizado, né, que procura fazer de forma correta tudo o que ele tem que fazer, viver, né, de uma forma correta, de uma forma cristã, de uma forma evangélica. Por que ele pode ser vítima, digamos assim, né, de uma fraude de um espírito? Porque, às vezes, mesmo quando a gente está vivenciando uma vida correta, uma vida evangélica, uma vida, né, cristã verdadeiramente, a gente pode começar a tender a se achar, né? Eu sou muito bom, né? Eu tô fazendo tudo que eu devo, e incorrer naquilo que Jesus deixou na lição da parábola do fariseu e do publicano. Eu já não faço isso, eu já não faço aquilo. Então, os espíritos, para nos alertarem, os espíritos bons, os espíritos que querem ver a nossa condição evolutiva cada vez avançar mais, os espíritos que são os nossos amigos e benfeitores, permitem que nós sejamos, digamos assim, vítimas, né, entre aspas, de um espírito farsante. Para quê? Para o nosso orgulho, a nossa vaidade não atrapalhar a nossa tarefa, o nosso serviço, né, no campo da mediunidade, por exemplo. Não ficar se achando, eu só recebo espírito, né? Quantas vezes a gente já ouviu relatos aí, né, nos anais da doutrina espírita, das casas espíritas, né, de reuniões mediúnicas que foram implantadas e os médicos começaram a receber só espírito de luz. Então, inicialmente, né, o objetivo talvez fosse uma reunião mediúnica de desobsessão, e os espíritas presentes ali, os médios e tal, em vez de fazerem o trabalho que tinham que fazer, né, de receber um espírito sofredor, né, um espírito atrasado, assim como nós outros, né, que está precisando de ajuda, começa a receber espírito supostamente de luz, né, espírito muito adiantado, espírito que trabalhou aí na codificação, dando mensagem que, se a gente for ler o conteúdo,
não acrescenta nada, né? Então, uma vez eu vi até um sujeito, que eu não vou citar o nome aqui para não causar polêmica, né? Mas eu vi um sujeito defendendo, né, supostamente espírita, né, defendendo que ele, até porque um espírito, ou mais de um espírito, já havia se comunicado, né, por ele e por outros médios numa determinada reunião mediúnica, e dizendo que eu não quero reunião mediúnica mais assim, nesse formato, né, e tal, e eu quero vir aqui para conversar com vocês do que for, do jogo de futebol que acabou de acontecer entre Brasil e Inglaterra, por exemplo, né, e disso e daquilo. Então, quer dizer, um espírito, né, primeiramente, se for um espírito que está num grau já de adiantamento e tal, ele não vai ter tempo, meus irmãos, para comparecer a uma suposta reunião mediúnica para ficar batendo papo com os encarnados, né? Ou como dizia, né? Como dizem alguns, jogando conversa fora, né? Matando o tempo. Isso não é coisa de espírito evoluído. E se não é espírito evoluído, está precisando de ajuda. Se nós não somos espíritos evoluídos ainda, a gente está precisando de ajuda também. Que ajuda é essa? É a leitura de um livro edificante, de um livro esclarecedor. Se o participante da reunião mediúnica, né, tem um conhecimento da doutrina, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que até uma vez ensejou um caso engraçado lá que Chico, né, contava, e está até no filme, né, Chico Xavier, que ele disse, né, para um participante lá, para um trabalhador que ficou na dúvida o que fazer se um espírito, né, mais renitente, né, mais difícil de ser convencido, né, insistisse em falas, né, mais agressivas, mais ameaçadoras, digamos assim. O trabalhador perguntou a Chico: o que a gente faz nessa hora, Chico? E Chico falou: aplique o evangelho com energia. E aí dizem, né, que esse senhor, esse homem, esse participante, no momento lá que realmente aconteceu isso, pegou uma Bíblia e começou a bater no médium com força, né, com energia. Ele achou que era aplicar o evangelho com energia, era, né, para... Mas, enfim, são essas anedotas reais, né, de casos que Chico sempre contava, né, para fazer a gente rir e aprender com a lição. Na verdade, o que Chico estava querendo dizer? Qual o ensinamento que ele queria deixar? A gente tem que aplicar o evangelho. Para aplicar o evangelho, tem que conhecer o evangelho. Tem que procurar minimamente vivenciar o evangelho. Então, se um espírita vai participar de uma reunião mediúnica, não conhece nada, não sabe nada do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não sabe nada de doutrina espírita, não sabe nada de mediunidade, ele vai estar super sujeito a ser alvo, né, de espíritos fraudulentos. Isso quando ele mesmo não for, né, uma fraude, né, porque ele não entende nada, não sabe se o que está acontecendo é animismo ou não, e aí dá vazão, né, suscita todo tipo de fraude, de embuste, né, que pode ser dele, pode ser consciente, pode ser inconsciente, pode ser do espírito que realmente está se comunicando, né, se passando por fulano de tal, aí dá nomes veneráveis, né? Então, para a gente não incorrer nisso, o que a gente tem que fazer? Estudar. O Espírito de Verdade deixou a máxima, né, a exortação: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a gente tem que ir à casa espírita, sim, tem que tomar o passe, receber a bênção, né? Sim, mas tem que estudar. Não é só ir lá para receber, né, o auxílio, o passe, a água fluidificada, e acabou, não fazer mais nada, passar a semana inteira. Então a gente se assemelha a todos os demais cristãos, né? Como nós já fomos também, ou nessa mesma encarnação ou em outros, né?
que fica a semana inteira pecando, fazendo coisa errada, e aí vai lá num dia da semana, vai à missa, vai à casa espírita, vai ao culto e confessa, ou então toma o passe, né? Ou recebe lá, né, a atuação lá do pastor lá para, de repente, fazendo a oração, retirar o espírito ruim lá que está junto de nós, enfim, né? E a gente fica nisso, meus irmãos. Então, se a gente não mudar a nossa postura, a nossa mentalidade, se a gente não parar, como dizia o professor Clóvis Tavares, com os nossos pecadinhos prediletos, né? Não tem como a gente avançar. Então, a gente vai estar sujeito a tudo que pode acontecer com uma pessoa que não segue as exortações, as determinações. A gente está se dizendo cristão, mas não segue o que Cristo nos exorta a fazer. A gente está se dizendo espírita, não segue o que os espíritos, o que Allan Kardec, o que Chico Xavier, o que Emmanuel nos exortam a fazer como espírito. Então não vai mudar nunca, não vai mudar nada. Ele vai ficar passando por processos obsessivos, né? Sofrimentos, dores, doenças, muitas vezes até doenças fantasmas, né? Então, a gente tem que mudar. E aí, é isso que Vinícius está aqui a nos exortar, né? Repetindo, está visto que o mestre não pretendia implantar a crendice, não é isso. A fé ingênua e cega, não é isso. Que gera o fanatismo e a coroçoa, a superstição. Aquelas palavras encerram profunda sabedoria. Olha aí a sabedoria divina de Jesus. Tomé apoiava-se neste critério, ver para crer. Todavia, os olhos que verdadeiramente veem não são os do corpo. Olha aí o esclarecimento de Vinícius. Os olhos que verdadeiramente veem não são os do corpo, são os do espírito. Os olhos físicos estão na dependência dos espirituais. Aquilo que vemos com os olhos da carne é transmitido ao espírito por meio de impressões. Ele é que realmente vê, porquanto é ele que julga, que discerne, que interpreta, que induz e deduz. Sem tal operação, ninguém vê. Imagina, supõe que vê. A visão real é a do interior. E aí tem aquela frase célebre, né, de Antoine de Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, né? Olha aí, ó. Vinícius falando a mesma coisa de outra forma. A visão real é a do interior. A do exterior serve apenas para despertar aquela, impressionando-a de maneira mais ou menos acentuada. Os olhos do corpo, por si sós, nada veem, positivamente falando. E aí, eu lembrei aqui que no item 167 de O Livro dos Médiuns, Kardec deixou para a gente, quando fala da vidência, a mediunidade, né? O tipo de mediunidade denominado vidência, nesse item 167 de O Livro dos Médiuns, ele fala, os cegos, quando nós aqui na Terra, como encarnados, temos um problema de cegueira, né? Não conseguimos enxergar com os nossos olhos da carne, mesmo assim, nós podemos ser médiuns videntes. Como isso? Exatamente dessa forma que Vinícius está falando aqui. Porque a gente vai ver com os olhos do espírito. E há relatos, inclusive, de cegos que veem, descrevem o que viram, tendo os olhos totalmente impossibilitados de ver, segundo, né, os ditames aqui, as regras, os padrões do nosso corpo de carne. Então, são médiuns videntes, embora cegos.
Agora, vejamos que coisa interessante, né? Vejamos. O cego de Jericó, que era cego, quando Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? Ele poderia responder qualquer coisa. E, no entanto, ele disse uma frase que tem um simbolismo maravilhoso, que é que eu veja, Senhor. Só que ele não estava se limitando ali a pedir que Jesus o curasse da cegueira. Até porque ele, embora cego, ele já sabia quem era Jesus. Ele teve, embora cego, olhos de ver. E foi exatamente isso que contrastou, de certa forma, com o que aconteceu com Tomé. Tomé, que não era cego, tendo visto Jesus, tendo visto os milagres de Jesus, tendo convivido com Jesus, por não ter visto Jesus ressurrecto, aparecendo pela primeira vez para os discípulos, não acreditou. E não acreditou quando viu a segunda aparição de Jesus. Ele viu Jesus e não acreditou. Ele quis, além de ver, né? Ele quis tocar nas feridas, né? E aí Jesus falou, pode tocar aqui, Jesus. Olha aqui, ó, Tomé, pode tocar aqui. Aqui, ó a marca aqui dos cravos, né? Nas minhas mãos. Olha aqui a marca aqui da lança, aqui né, no meu abdômen. Aí ele creu. Então a gente, quando tem uma criança pequena, né, junto de nós outros, na nossa família, filhos, sobrinhos, netos, né, conhecidos e tal, tem criança que gosta de colocar a mão, né? E a gente fala, menino, para ver não precisa botar a mão, menino. Foi exatamente o que aconteceu. Então, vejamos a infantilidade que acontece com nós outros, né? Nós somos crianças espirituais. Nós agimos espiritualmente como crianças. A gente quer ver colocando a mão, né? Quer ver, é algo novo e tal, então a gente quer ver, quer pegar, né? Quer encostar. Foi exatamente isso que Tomé fez. Então, quer dizer, ele denotou ali uma certa infantilidade, uma certa imaturidade espiritual. Agora, onde estará Tomé hoje? Muitos anos-luz à nossa frente, por certo. E nós estamos aqui ainda, engatinhando, como crianças espirituais, né? Querendo tocar para acreditar, né? É ver não só com os olhos, né? A gente quer ver colocando a mão. Então, se a gente puder, né, amadurecer, crescer, né, sair da infância espiritual e se tornar, né, se nós quisermos nos tornar adultos, espíritos maduros, amadurecidos, crescidos, a gente tem que parar com esse comportamento infantil, né? E aí continua aqui Vinícius. O analfabeto vê os caracteres impressos no papel. Olha a convergência com a primeira leitura que nós fizemos hoje aqui de Emmanuel, né? Falando que o ausente, mesmo matriculado numa escola, ele aproveita o quê? Né? Se ele não vai à aula, criança está na alfabetização. Se ela não vai à aula, se ela não conhece as letras, não sabe a silabação, como diz Emmanuel, ela não vai chegar nunca a formar uma frase, uma palavra, né? Se ela não sabe uma palavra, né? Ela não tem um vocabulário, não sabe formar palavras, não sabe formar frases, ela nunca vai conseguir estudar um determinado assunto, avançar, né? Na escola, na academia, não vai conseguir um diploma de uma determinada profissão. Por quê? Porque ela não vai conseguir ler um texto ali
E hoje nós temos analfabetos funcionais, né? A pessoa é considerada alfabetizada, mas se você pedir para ela ler um texto e dizer sobre o que é o texto que ela leu, em poucas palavras, fazer um resumo, ela não consegue. Por quê? Porque ela consegue apenas saber que B com E com M é bem. Mas ela lê a frase e não sabe dizer o que a frase significa. Ela não consegue fazer uma leitura de um texto, de um livro, e dizer, esse livro é sobre isso, esse texto é sobre isso, assim, assim. Né? Fazer um resumo, fazer um fichamento. Né? Nada disso. Então, quer dizer, são analfabetos funcionais. É o que mais tem por aí. Né? Pessoas que saem da faculdade, muitas vezes, e não conseguem, né, ler um texto, ler um livro, não conseguem se expressar, não conseguem falar. Por quê? Porque com a internet hoje, né, telefone celular e tal, não sabe escrever mais, né? Não consegue escrever da forma correta. Né? Em vez de usar a palavra você, é V e C, a letra V e a letra C. Né? E por aí vai. Então, quer dizer, na hora de se expressar, de escrever, né, da forma correta, tem dificuldades. E a gente vai achando que isso tudo é normal, que isso tudo é certo. Então, quer dizer, o nível, né, educacional, intelectual, vem caindo já há longos anos, né, de longas datas. Por quê? Porque a gente vai reduzindo mesmo, baixando o nível, né, educacional, intelectual. Então, vai se permitindo um monte de coisas e aí tá do jeito que tá. Né? Enfim, eu não sou da área educacional, mas, né, sou filho de professores, não estou aqui para falar de questões, né, políticas e educacionais, mas a gente vê, né, de algum tempo para cá, né, aprovação compulsória e, enfim, outras coisas mais, né, que foram sendo implementadas, né, e que está do jeito que está aí hoje. Né? Então, diz aqui Vinícius, continuando, né? O analfabeto, ele vê caracteres impressos no papel, mas em verdade, nada enxerga. Se a gente for aprender um outro idioma, né, um japonês, mandarim, russo, grego, árabe, a gente vai ver aquelas grafias, né, aqueles ideogramas, aquelas letras lá do alfabeto cirílico, lá no russo e tal. Se a gente não estiver minimamente, né, alfabetizado nesses idiomas, a gente vai ver um monte de... interessante, né? Aquele desenho ali, aquela escrita e tal, mas a gente não vai entender nada. É exatamente o que Vinícius está dizendo aqui. O analfabeto vê os caracteres impressos no papel, mas em verdade nada enxerga, porque o seu espírito não educado nenhuma interpretação pode tirar daqueles símbolos. Nele, com respeito ao alfabeto, só funcionam os olhos do corpo. E tal função, desacompanhada da dos olhos do espírito, é nula, ou quase nula. Por isso é que muita gente, segundo a eloquente expressão evangélica, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem inteligência e não entende. Há uma espécie de analfabetos para as coisas espirituais. Muitas vezes somos nós, os analfabetos para as coisas espirituais. Para estes, os sinais positivos do além são inexpressivos e vãos. E por isso também hoje, meus irmãos, que é dia do nascimento de Gabriel Delany, 23 de março de 1857, ele que foi um gigante, um cientista, né, comprovando, dentre outros, a reencarnação, né, estava dentre os missionários que viriam exatamente para, como disse Vinícius aqui, para estes, os sinais positivos do além são inexpressivos e vãos. Para Gabriel Delany foi o contrário.
Ele de família, né? Filho de Alexandre Delany. E sua mãe foi uma das médiuns que participou da codificação, meus irmãos. A mãe de Gabriel Delany foi uma das médiuns. Então, quer dizer, ele teve todo o arcabouço ali, né? Mas poderia, como aconteceu com outros, não ter, né, aproveitado, digamos assim, não ter acreditado. Mas não, ele se dedicou, pesquisou, deixou obras, livros. Inclusive, todo ele é uma monografia sobre a reencarnação, que é o título do livro. Então, ele provou, né, obteve as provas e deixou isso para a posteridade. As provas científicas, factuais, né, de fatos, provando que a reencarnação é uma verdade. Então, para estes, os sinais positivos do além são inexpressivos e vãos. E para outros, esses sinais, ou um mínimo de sinalização, já é suficiente, né? Os olhos do espírito podem dispensar o concurso do corpo. Olha aí a questão dos cegos que vêm. Agindo independentemente das impressões do exterior. Quando o espírito possui certo grau de adiantamento intelectual, e especialmente da sensibilidade moral, aí é que está, né, a diferença. Começa a surpreender no seu interior uma fonte de maravilhas, um mundo prodigioso, até então inexplorado. Olha que maravilha. Estes tais são bem-aventurados, pois estão em condições de crer sem ver, enquanto aqueles outros são desditosos porque, a despeito de verem, tornarem a ver e verem ainda, não chegam a crer, não adquirem convicções, nem alcançam fé, nem esperança. Deve ser muito triste, né? Uma pessoa tendo a oportunidade, como a gente tem nos relatos aí da história do Espiritismo, pessoas que tiveram toda a comprovação e mesmo assim não acreditaram, não creram, como há até hoje, né? Triste, porque que perda de oportunidade, né? Chico Xavier dizia que uma das coisas que a gente mais lamenta quando a gente chega no plano espiritual é o tempo perdido. Mas ele não dizia isso em relação aos não espíritas, não. Ele dizia isso em relação aos espíritas também. E que tristeza nós termos uma oportunidade valiosa e não aproveitarmos, né? Nós termos perdido uma oportunidade, né? Então, continuando aqui, os que sabem ver com os olhos do espírito dispensam os sinais externos. Olha aí. Porque o seu interior já é teatro dos milagres mais portentosos, das maravilhas mais surpreendentes. Para os gênios, fenômenos corriqueiros, aparentemente sem importância, dão lugar a profundas meditações, donde surgem maravilhosos inventos, importantes descobertas. A grandeza das deduções e das consequências contrasta com a insignificância dos fenômenos que lhes deram causa. Newton, ao observar a queda da maçã, descobriu a lei da atração. Quantos de nós, né, no nosso dia a dia, vivenciamos determinadas coisas, determinados acontecimentos, determinados fatos, e aquilo não significa nada para a gente. No entanto, quando o espírito está pronto, quando o espírito está preparado, uma simples, né, circunstância, ele estava sentado lá, debaixo da sombra de uma árvore, de uma macieira, caiu a maçã. Aí ele, opa, quer dizer, o espírito já, né, com um grau de adiantamento, né, sintonizado com a espiritualidade que estava ali a dar aquele sinal para ele,
né? Porque tudo que a gente descobre aqui na Terra é com a permissão, com a ajuda dos benfeitores, né, dos espíritos que estão encarregados aí da evolução do planeta e de nós outros, né, sendo que nós temos que fazer a nossa parte, né? Os espíritos são encarregados, né, do projeto evolucionista. Mas se a gente não faz o que a gente tem que fazer, o que acontece? A gente é degradado para um mundo condizente com a nossa evolução, né? E aí diz aqui Vinícius, para os preguiçosos mentais, eu lembrei de novo daquele aluno que minha mãe teve, né? Na hora da prova, minha mãe, professora de língua portuguesa, não era matemática, física, né? Mas o aluno, na hora da prova, perguntou para ela, professora, tem que pensar? Né? Então, Vinícius está dizendo aqui, para os preguiçosos mentais, fenômenos extraordinários e surpreendentes, pouco ou quase nada, logram arrancar de seus cérebros obtusos. A mesquinhez das suas ilações e conclusões contrasta com a magnificência dos fenômenos observados. Então, há relatos, meus irmãos, na história do Espiritismo, de pessoas que presenciaram fenômenos surpreendentes, né? E mesmo assim, né? Por exemplo, Lombroso, né, um cientista italiano, criminalista, inclusive, né, ele estava a rechaçar a doutrina, né, e tudo que estava a ser revelado, digamos assim, com a doutrina espírita. Mas ele, como sendo um cientista, que inclusive também Kardec, inicialmente, ele foi, né, conhecer o que estava acontecendo naquelas reuniões de mesas girantes e tal, convidado por amigos cientistas para, vai lá que você vai ver uma coisa interessante, real, verdadeira. Ele foi primeiramente, né, com o pé atrás, mas não teve como negar, né? Isso aqui não é uma mesa simplesmente batendo, isso aqui tem uma inteligência. Então Lombroso, né, que estava também rechaçando inicialmente, presenciou numa reunião de materialização a materialização da sua própria mãe, desencarnada, e estava a chamá-lo pelo apelido de criança. Ele não tinha como negar aquilo ali. Ninguém ali na reunião sabia como a mãezinha dele o chamava quando ele era criança. Então, quer dizer, como é que a gente vai recusar algo desse teor, né? desse tipo de manifestação? Agora, o livre-arbítrio, né, faz com que nós possamos escolher um caminho ou outro, né, nas nossas vidas. O certo é que Lombroso caiu de joelhos, né, ali na reunião, diante da sua mãe materializada, e passou a acreditar, né? Então, é o que se constatou com a passagem de Jesus Cristo pela Terra. A série de maravilhas que ele produziu, da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro em Betânia, não foi suficiente para abalar a animalidade e a obliteração mental do povo judeu daquela época, que somos nós. Que somos nós. Tudo que Jesus fez e faz até hoje, nós, mesmo sendo cristãos, muitas vezes não acreditamos, duvidamos, achamos que ele não foi capaz, né? Ele não pôde fazer não sei o quê. Meus irmãos, Jesus não pôde. Quem não pode somos nós. A gente não pode entender muitas vezes, né? A gente não pode entender. E aí transfere, né, para o outro. Transfere para o Cristo, para o Messias. Ele não pôde. Bom, na atualidade, diz Vinícius, a história se repete com o advento do Espiritismo. Os fenômenos mais transcendentes não são bastante fortes para vencer a materialidade e o ceticismo,
do século. E muitas vezes nós espíritas diminuímos, né? Jesus, diminuímos a divindade de Jesus. Ah, não foi isso, não foi aquilo, né? A ciência hoje está aí para comprovar, inclusive, coisas que não eram comprováveis há algum tempo atrás. Mas, como disse Vinícius aqui, né? Se a gente quiser continuar analfabeto, como disse Emmanuel, se a gente quiser continuar matriculado, mas sem frequentar a aula, a gente não pode depois querer exigir, como disse Emmanuel, né, o benefício da lição. Ah, eu quero entender isso. Ué, meu irmão, meu amigo, você não frequenta a aula, você não estuda, você não lê. Então, né, tá aí. O material está aí à nossa disposição. Em vez da gente ler, da gente procurar, eu já falei aqui várias vezes e repito, a gente tem que procurar as pessoas, os espíritos que já encarnaram, que têm condições de ser intérpretes das palavras de Jesus, né? Um Emmanuel, por exemplo, que embora corretamente seja considerado por muitos espíritos como o quinto evangelista, há outros que se dizem espíritos que dizem: ah, Emmanuel não é lá essas coisas, não é isso tudo que alguns espíritas pensam. Meus irmãos, quem não é lá essas coisas somos nós. Dizer que Emmanuel não é lá essas coisas, que é isso, gente? Então, quer dizer, está se achando mais do que Emmanuel? E é exatamente nessa linha aí que a gente acaba se achando, né, quase a mesma coisa que Jesus. Não, Jesus não pôde fazer isso assim. Bom, como eu digo sempre, cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. Agora, a gente tem que reconhecer humildemente que Jesus é o Cristo, é o Messias. E é por isso que nesse mês de março do ano de 2024, nós estamos dedicando todas as pregações desse mês à reflexão simplesmente sobre a Páscoa de Jesus. Quem de nós faria ou fará o que Jesus fez? A gente não renuncia a nada. A gente não quer renunciar ao mínimo de conforto que a gente tem. Ah, hoje eu estou muito cansado. Hoje está chovendo. Hoje isso, hoje aquilo. Hoje eu estou com uma dor de cabeça. Hoje... Então, né, Rubim falava até algumas vezes, né? Às vezes a gente profetiza que no dia do evento lá, no dia esse dia eu vou passar mal. Né? Quer dizer, inventando desculpa. Por quê? Porque quer ficar na sua comodidade, né? No seu conforto. Vai passar um programa na televisão, é a final lá da Libertadores, é o último capítulo da novela, né? É a final do BBB, né? Do Big Brother. Então, quer dizer, a gente está trocando Jesus por esse lixo? É isso mesmo? E, no entanto, Jesus saiu das maiores alturas, trocou tudo que ele tinha, que ele vivenciava, né, para vir para a Terra, há mais de 2000 anos atrás, lidar conosco. Lidar conosco. Tanto que ele chegou a falar uma vez, né? Até quando vos suportareis? Homens de pouca fé. Olha a questão da fé aí. A gente fala que tem fé, mas não tem. Então eu vou ler aqui, para terminar, capítulo 44 do livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, intitulado O Cego de Jericó, que tem por epígrafe, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando.
Sentindo a aproximação do mestre, olha a questão da percepção. Jesus estava se aproximando, ele sentiu, olha a energia, a vibração, o magnetismo, aquilo que eu falei. Agora, a gente tem que estar apto para perceber, né, essa energia, esse magnetismo. Quantas pessoas, né, se aproximaram de Jesus e, né, Pilatos perguntando a Jesus o que é a verdade. Depois que Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade, Pilatos, não, o que é a verdade? E virou as costas. Quer dizer, não quer saber. Não quer saber, né? A gente vira as costas para Jesus muitas vezes, né? Então, sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Olha aí, ele se reconhecia como um necessitado, como um pecador. Ele estava implorando misericórdia de Jesus, reconhecendo a grandeza, reconhecendo que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, o Cristo. Porque muitas vezes a gente pede misericórdia, né, de Deus e não pede a misericórdia de Jesus. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. Chamando Jesus de Senhor. Quantos de nós não falaríamos isso? Jesus, né? O que você quer? O que você quer? A gente ia falar um monte de coisa. Eu quero ficar rico, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ficar bonito, eu quero ficar magro, eu quero ficar isso, eu quero ficar alto. Esse cego aqui, embora ele tivesse a visão do corpo, né, sem funcionar, ele tinha já, na verdade, uma visão espiritual, mas ele pediu, reforçou, né, esse aspecto. E diz Emmanuel, o propósito desse cego, honesto e humilde, deveria ser o nosso. Meus irmãos, eu fico muito admirado que Emmanuel se coloca na mesma condição da gente. Isso é que é humildade. Enquanto a gente às vezes fala, Emmanuel não é lá essas coisas, Emmanuel não é isso tudo e tal, como a gente tem ouvido, né, por aí, ele próprio humildemente, se diminuindo, isso é que é característica de espírito evoluído, né? A nossa característica de espíritos soberbos, orgulhosos, é achar que a gente está no mesmo nível de determinados espíritos, né? Ou que determinados espíritos não são lá essas coisas, ou que estão no mesmo nível nosso e tal. Eles, ao contrário, dando exemplo, dando lição de humildade, se colocam, né, com o pronome da primeira do plural, pronome pessoal reto. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, olha aí ele usando de novo o verbo na primeira do plural, mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos à luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. É a nossa preguicinha, são os nossos pecadinhos prediletos.
E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Olha aí, a gente precisa pedir um monte de coisa, não? Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Que texto! Fica para a gente a lição aí de sabermos pedir e pedirmos, Senhor, que eu veja. No próximo sábado, nós vamos fazer a última reflexão desse mês, né? Que é exatamente o dia que antecede no ano de 2024, o domingo da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele nos faça ver, mas que nós saibamos pedir. Né? Porque Jesus quer que nós vejamos. Agora, o que é que nós estamos pedindo a Ele? Né? Então, agradecemos aí a oitiva, né, o acompanhamento de vocês que nos acompanham, nos seguem, e pedimos permissão a Deus, a Jesus, aos Espíritos benfeitores, para que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. Um bom final de sábado, um bom domingo, uma ótima semana, e que nós consigamos ver. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.